Bom dia a todas e a todos. Neste momento, sou Catiana, enquanto presidenta do CRP03, faço a segunda convocatória para iniciarmos a nossa assembleia com as pessoas presentes neste momento. Por gentileza, Rodrigo, poderia compartilhar a nossa apresentação? Obrigada. Então, nesse momento, foi feita uma convocação para a Assembleia Geral Extraordinária do ano de 2024. E aí é importante, sinalizar quem somos, Então, o CRP03 tem como missão orientar, fiscalizar e disciplinar o exercício profissional da psicóloga e psicólogo, fortalecendo o papel político, ético e social da psicologia como ciência e profissão, a partir do compromisso com a categoria, a sociedade nos diversos territórios baianos, comprometidos com os direitos humanos, políticas públicas, controle social e na construção de uma sociedade inclusiva, equânime. Eu vou tentar retornar aqui a partir da visão, então. Então, a nossa visão é ser reconhecido como um Conselho Regional de Psicologia atuante, sendo referência para a categoria e toda a sociedade, exercendo de forma ética, com qualidade e eficiência, a prestação de serviços no estado da Bahia, respeitando as singularidades territoriais. Os nossos valores: ética, identidade, territorialidade, equidade, diversidade, inclusão, acessibilidade, autonomia política, compromisso social, zelo com a coisa pública, democracia, laicidade, direitos humanos, comprometimento, empatia e respeito. Oi, conseguem me ouvir agora, Rodrigo? Perfeitamente, senhora presidenta. Pronto, então obrigada. Nada. Já apareceu aqui o próximo slide. Perfeito. Para a participação na Assembleia. A participação na Assembleia é para todas e todos psicólogas e psicólogos que poderão participar e ter direito a voto e voz durante a Assembleia Geral, desde que façam a inscrição prévia e preencham cumulativamente os seguintes critérios: estejam regularmente inscritas e inscritos junto ao Conselho Regional de Psicologia da Terceira Região, CRP03, estejam com status ativo no cadastro do CRP03 e sejam quites com todas as obrigações profissionais previstas em legislação, financeiras e éticas. Efetuem o cadastro prévio para a Assembleia através do link divulgado em nossos canais de comunicação. O objetivo dessa Assembleia de hoje é discutir e aprovar sobre a compra de uma nova sede para a autarquia em Salvador, reforma ou demolição para a construção e o que ocorrer. Então, nós vamos iniciar a apresentação da avaliação do imóvel, que é o imóvel de Salvador, trazendo um resgate histórico para vocês. Em 2005, foi feita uma resolução, a número 2, de 14 de maio de 2005, que constitui a Comissão de Alienação e Compra de Imóvel. Em 2007, o imóvel ele foi adquirido e reformado pela gestão do 11º plenário, atendendo às demandas da categoria naquele período. Em 2023, após uma avaliação do imóvel realizada por uma empresa especializada, foi apresentado um laudo técnico que indicou a necessidade de reforma ou reconstrução total da propriedade. Esse documento, foram 2 documentos que a atual gestão solicitou, através de um engenheiro, que foi o laudo técnico de inspeção de imóvel comercial, e ele fez o levantamento histórico, inspeção técnica, análise documental e análise técnica. E aqui nós vamos apresentar um pouco dessa análise técnica. E nós também solicitamos um estudo de viabilidade, ao qual consta informações sobre demolição e reconstrução do imóvel, reforma, ampliação da construção e mudança de sede.
Então, nesse primeiro momento, será apresentado o laudo técnico de inspeção em imóvel comercial. Aqui eu vou apresentar para vocês mais a documentação mesmo, né, das fotos que foram registradas nesse laudo sobre os impactos que foram identificados no imóvel atualmente. O primeiro deles é a falha de acessibilidade na entrada da edificação, com a vista de rampa de acessibilidade. Falhas no telhado, né? Então, manchas de infiltração em forro do CPD, que é a sala do servidor, manchas de infiltração na parede, cabos desorganizados e expostos na área do telhado, irregularidades nas instalações elétricas, né? Então, algumas fiação exposta, mal fixada e sem proteção, danos em forro de PVC, então, alguns forros de PVC danificado, registro de banheiro danificado, então, registro geral do banheiro danificado, falha de manutenção, limpeza de marquise, então, sujeira e manta aluminizada de marquise, falhas de segurança nas escadas, então, escadas sem corrimão em ambos os lados e com piso escorregadio, escadas com corrimão inadequado, danos em muro de divisa, então, vista do muro externo, ferragens expostas no muro, fissura em parte do muro, falhas no piso e na impermeabilização de área externa, então, a área externa com falhas no piso e na impermeabilização na parte de cima, que, consequentemente, causa um problema na laje acometida aí pela infiltração. Falha de impermeabilização em laje da área externa, né? Então, problema de infiltração em laje da área externa, danos no reboco em relação a essa falha de impermeabilização, infiltração e danos no revestimento na sala de atendimento, então, desagregação de reboco por umidade, mancha de infiltração em área externa, a sala do atendimento, danos em pilares externos, danos nas estruturas destes pilares externos da edificação, recuperação estrutural, então existem algumas fissuras em porta e janela por falha e falta de viga, fissura, características de corrosão de ferragens e pilar, danos no reboco e na pintura, então reboco danificado em laje, danos na pintura da fachada, limpeza no piso e na fachada, então alguns lajotas, né, que foram colocadas com a fachada suja, acúmulo de limo e vegetação no piso, que são nas pedras portuguesa, umidade ascendente do solo, então acúmulo de umidade próximo à parede externa. E aí agora, nesse momento, nós apresentamos, né, o estudo de viabilidade diante de todas essas questões de estruturas que foram apresentadas. Nós solicitamos à empresa um estudo de viabilidade do que seria melhor, se seria melhor uma demolição ou se seria melhor uma reforma. Então, nesse momento, eu vou falar sobre a primeira análise, que foi demolição e reconstrução do imóvel. Abaixo serão listados alguns pontos importantes na escolha desta opção. É um custo mais alto em relação ao custo de reforma e ampliação, necessidade de mudança para a sede provisória durante a obra, possibilidade de correção total de problemas crônicos, por exemplo, a resolução da umidade ascendente do solo a partir da impermeabilização das novas fundações, necessária a contratação de empresa para a sondagem do solo e elaboração de projetos arquitetônicos, acessibilidade estrutural, fundações, elétrico, hidrossanitário, refrigeração e incêndio, este último requer aprovação pela SEDU Salvador, maior liberdade para o projetista na elaboração do projeto arquitetônico, possibilidade de maior
possibilidade maior de adequações arquitetônicas e estruturais, principalmente no que tange à acessibilidade do imóvel e ao aumento da vida útil das estruturas, atender aos parâmetros de uso e ocupação prescritos no plano diretor e no zoneamento de Salvador, contratação de empresa de construção civil para execução da obra, emissão de licenças cabíveis junto à SEDU Salvador para demolição, de construção, supressão de vegetação, caso necessário, emissão de habite-se, emissão de auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, atualização do registro do imóvel em cartório após a finalização das intervenções. O orçamento explicitado na planilha a seguir tem como base os custos apontados no CUB Bahia, SINAP, CEINFRA-se, OSSE, URBEL e cotações de mercado. E aí, para um processo de demolição, né, foram apresentados os seguintes estimativas de orçamento, né? Se for fazer uma elaboração de projeto, a média do valor seria de, deixa eu só verificar aqui, elaboração de projeto, seria uma estimativa de 20.800, demolição teria aí um custo de 96.191,30, licenças e autorizações dos órgãos competentes, um valor de 4.800, locação de sede provisória teria um valor de 108.000, e se for fazer uma construção de um imóvel, a estimativa é de 737.616. Então, o valor total do serviço sairia em 957.407,30. E aí tem algumas informações sobre esses itens, né? Então, o item 1.1 considerou o custo do projeto uma estimativa de valor de R$ 65,00 por metro quadrado. Item 1.2, custo de demolição feito por cotação de mercado. Item 1.3, estimativa de taxas na prefeitura. Item 1.4, custo estimado mensal de locação de imóvel considerado 12 meses, período estimado para intervenções na sede. 1.5, custo de construção retirado do CUB para casa térrea de médio padrão. Nesses valores, não inclui custos de mudança e compra de mobílias e não inclui os custos cartorais de registro e regularização de imóvel. A próxima opção analisada foi a reforma ampliação do imóvel. Abaixo serão listados alguns pontos importantes na escolha desta opção. Então, o custo menor em relação ao custo de demolição e reconstrução, necessidade de mudança para a sede provisória durante a obra mais curta quando comparada à demolição, reconstrução do imóvel, possibilidade de adoção de soluções eficazes em problemas crônicos, por exemplo, a hipermeabilização em trechos inferiores das paredes, a fim de conter a umidade ascendente do solo, necessária a contratação de empresa para a elaboração de projetos arquitetônicos, acessibilidade, estrutural, elétrico, hidrossanitário, refrigeração e incêndio, este último requer aprovação pela SEDU Salvador. Considerar no projeto as adequações necessárias para atendimento à norma de acessibilidade, ver laudo de inspeção predial. Ampliação pode ser realizada atendendo aos parâmetros de uso e ocupação prescritos no plano diretor e no zoneamento de Salvador. Contratação de empresa de construção civil para execução da obra. Emissão de licenças cabíveis junto à SEDU Salvador, demolição, reforma, ampliação e supressão de vegetação, caso necessário, emissão de habite-se, emissão de auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, atualização do registro do imóvel em cartório após a finalização das intervenções. O orçamento explicitado na planilha a seguir tem como base os custos apontados no CUB Bahia, SINAP, CEINFRA, CE, OSSE, URBEL e cotações de mercado. Então, se for fazer uma reforma ou ampliação do imóvel, né,
existe um valor de elaboração de projetos estimado em 14.400, licenças e autorizações dos órgãos competentes 3.408, locação de sede provisória estimada em 72 mil, reforma do imóvel 575.340.448. No item 1.1, considerado o custo dos projetos em R$ 45,00 por metro quadrado, estimativa de taxas na prefeitura, o item 1.2. 1.3, custo estimado mensal de locação de imóvel, considerando 8 meses, período estimado para intervenções na sede. 1.4, custo de construção retirado do CUB para casa térrea de médio padrão, descontando uma porcentagem de 22% pela não execução de serviços de infraestrutura e superestrutura, não inclui custos de mudança e compra de mobílias, não inclui os custos cartoriais de registro, regularização de imóvel. Então, a análise do imóvel apresentou aí as duas possibilidades, né? Ou demolição e reconstrução, ou reforma e ampliação do imóvel. Por fim, para as duas situações, considerando, né, que a partir da nossa votação, uma das duas vai ser executada, nós precisaremos fazer a mudança de sede. E aí aqui também foi feita uma análise dos impactos que aconteceriam com a realização da mudança de sede. Então, nesta situação, é considerada a mudança de sede do CRP 03 para outra localidade, sendo avaliado o custo de negociação de imóvel atual e o desembolso para aquisição e reforma da nova sede. Abaixo serão listados alguns pontos importantes na escolha desta opção. Negociação do imóvel existente, caso necessário, compra de imóvel novo, sendo mais usual a aquisição de salas comerciais em edifício empresarial, necessário espaço para atendimento, áreas administrativas, local para arquivo e auditório, podendo ser adquiridas salas em mais de um andar em prédios empresariais. Em caso de escolha por sede em condomínio empresarial, há uma vantagem na utilização da infraestrutura do prédio e melhor segurança em relação à sede existente. A depender da negociação, a mudança para a sede provisória pode não ser necessária. Obras de adequações geralmente demandam tempo inferior quando comparada à reconstrução ou ampliação do imóvel existente. Necessária a contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônico, acessibilidade, elétrico, hidrossanitária e refrigeração. Verificar antes da aquisição do imóvel se o condomínio possui projeto de incêndio, AVCB, SPDA para raios e laudo de inspeção predial aprovados e atualizados, contratação de empresa de construção civil para execução da obra. O orçamento explicitado na planilha a seguir tem como base os custos apontados no CUB Bahia, SINAP, CEINFRA, CE, ORS, URBEL e cotação de mercado. Então, a estimativa para uma mudança de sede, se for feita a aquisição de imóvel em sala comercial, a estimativa é de R$ 1.962.880. Elaboração de projetos, 14.400, licenças e autorizações dos órgãos competentes, 3.409, execução de reforma, 625.669,82. Daria um total de R$ 2.606.357,82. No item 1.1, custo considerando a média dos imóveis pesquisados. 1.2, considerando o custo dos projetos de R$ 45,00 por metro quadrado. 1.3, estimativa de taxas na prefeitura. 1.4, custo de construção retirado do CUB para a casa térrea de médio padrão, descontando uma porcentagem de 22% pela não execução de serviços de infraestrutura e superestrutura. Não inclui custos de mudança e compra de mobílias, não inclui os custos cartoriais de registro e regularização do imóvel. Para a mudança de sede, né, o nosso relatório ele apresentou alguns exemplos de situações, caso fosse feito ou a locação ou a compra de um imóvel, né? Então, um exemplo 1 apresentado foi
Uma casa comercial em Daniel, Lisboa, com 439 metros quadrados de área construída, 758 metros quadrados de terreno e estacionamento para 6 veículos, valor estimado de 2.299. Então, apresentou uma casa comercial como uma estimativa, né, de exemplo. O exemplo 2, uma sala comercial com 385 metros quadrados no edifício Soares Trade, no Caminho das Árvores, 8 vagas privativas e estacionamento rotativo, no valor estimado de 2.250.000. E aí, esse imóvel, né, essa sala comercial, ela teria que, para a mudança, fazer uma reforma. E aí, nós temos aqui, por fim, dessa avaliação, alguns impactos atuais do imóvel no funcionamento da estrutura administrativa, né? Então, diante do cenário atual do imóvel, nós temos tido quedas constantes de energia impactando no funcionamento da telefonia e internet, impossibilidade de modificação de internet de melhor qualidade devido à fiação antiga, estrutura física de salas pequenas para a quantidade de funcionários necessários para a execução dos serviços, irregularidades arquitetônicas que podem gerar multas por descumprimento de legislação. Nesse momento, então, Rodrigo, eu vou pedir para você para que possa liberar, para que as pessoas tirem as suas dúvidas, né? Então, por organização da Assembleia, serão liberado a possibilidade de sanar dúvidas de 10 pessoas. Essas inscrições elas podem ser feitas de duas formas: 5 pessoas para poder se inscrever através do áudio e cinco pessoas para serem respondidas no chat. Aí, nesse momento, quem for se inscrever, que levantou a mão, por gentileza, são 5 pessoas. No momento, temos 3. Pode liberar o áudio, Júnia, né? Perfeito, senhora presidenta. Áudio liberado. Aguardando aceitar o comando. Júnia, pode falar, você tem 1 minuto. O áudio da Júnia foi liberado, Rodrigo? Sim, senhora presidenta, a mesma ainda não aceitou. Acho que aceitou. Não, não aceitou, senhora presidenta. Podemos seguir para o próximo e depois tentar contato com ela novamente? Podemos. Perfeito. Ivone. Ivone, comando enviado. Clica isso. Clica para aceitar. Vocês me escutam? Sim, estou escutando, Ivone. Bom dia. Bom dia. Vocês me escutam? Sim, estou escutando. Pode falar, Ivone. A minha pergunta é qual é a reserva ou recurso que o Conselho tem disponível para essa obra já, né? E se haveria necessidade ou algum impacto em relação às anuidades ou alguma contribuição que teria que ser feita, né? E uma segunda pergunta seria a respeito, aí, em relação a outras localidades que não possuem representação, né? Se existe previsão de haver representação nos locais onde o Conselho ainda não tem. Obrigada. Obrigada, Ivone. Então, o Conselho possui, né, disponível um superávit. Ele também tem a possibilidade de estimativa para a obra
no sentido de modalidades como empréstimo, né? Ou ele pode fazer empréstimo via Conselho Federal ou instituição financeira, porque a taxa de juros pode ser menor. E o superávit, caso haja uma necessidade, também há a possibilidade, sim, de utilização em relação à reforma. Para o orçamento de agora, esse valor ele não está avaliado ainda, porque a gente precisa passar para vocês, né, enquanto categorias, qual é a escolha da modalidade, para que isso de fato possa ser analisado o estimativo de valor de gasto que seria para poder aprovar na Assembleia que vai acontecer em agosto, né? Então, na Assembleia de agosto. Nesse momento, a gente não tem feito nenhuma análise em relação à questão de outras regiões aqui especificamente, porque a Assembleia trouxe a demanda de urgência mesmo sobre o imóvel de Salvador, que tem um quantitativo maior em relação a essa questão. Nós temos aqui agora o Marcos. Senhora Presidenta, o comando foi enviado para o Marcos, aguardando aceitar. Marcos, nós te enviamos a autorização para poder responder, para poder aceitar, para abrir o microfone. Senhora Presidenta, parece que o Marcos está tendo algum tipo de dificuldade para aceitar. Marcos, então, é necessário que o seu navegador esteja permitido. Bom, senhora Presidenta, o Marcos parece que saiu. Podemos passar para o próximo? Podemos. André. Comando enviado para o André. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Presidente, olha só, não sei se foi a plataforma, não sei se de repente foi aqui o meu aparelho, mas eu não tive acesso às imagens que a senhora no início, né, que você no início iria apresentar, né, então eu também fico muito com as perguntas da primeira colega que falou sobre a questão da anuidade, né, dessa colocação, e aí eu peço que a gente pudesse ter isso mais claro, né? Então, meu questionamento está nesse sentido. Certo. André, em relação à anuidade, o CRP ele faz a assembleia para ajuste dos valores, sempre seguindo o que determina a tabela de estimativa de valores de percentual divulgado pelo Conselho Federal de Psicologia. Nesse momento, o valor de superávit que nós temos, ele pode ser utilizado para as despesas. O valor da anuidade, se a gente tiver que fazer algum aumento, ele pode ser feito aumento pelo INPC, que é o determinado, mas eu não tenho como trazer uma resposta efetiva de impacto de valor de anuidade, porque não foi feito nenhuma estimativa de orçamento disponível para essa despesa. Então, a gente só teria informação de impacto de valores da anuidade na Assembleia de agosto. Nesse momento, a gente fez a Assembleia para saber qual das duas estimativas de opções é disponível, mas, novamente, trago a você. O valor de superávit, o valor que tem em reserva do Conselho, ela é disponível para fazer qualquer uma dessas duas modalidades. Compreendemos que a gente não pode utilizar o recurso todo. Então, as outras possibilidades de estratégia para que não gere um impacto nem para a categoria e nem gere um impacto especificamente para a reserva de receita do Conselho, a gente tem as outras possibilidades de estratégia, que seria financiamento
ou empréstimo, como eu trouxe anteriormente, né? Então, poderia ser feito empréstimo, não utilizar o valor completo do superávit, para que seja realizado aí as demandas necessárias para utilização da manutenção da casa. Júnior, liberar para a Júnior fazer a fala. Perfeito, senhora presidenta. Estamos tentando enviar o comando para a Júnior. Júnior abaixou a mão, senhora presidenta. Acredito que a dúvida dela seria a mesma já dita. Silvana. Comando enviado. Silvana, bom dia. Seu áudio está aberto, pode fazer a fala. Oi, bom dia, eu enviei o e-mail, o texto. Vai fazer por texto, então, tá ok. Por texto já. Certo. Marcos. Marcos, comando enviado. Estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo, Marcos. Um bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, senhora presidenta. Eu tenho muitas dúvidas e vou preparar também um e-mail para enviar, mas eu quero esclarecer, fazer algumas ponderações aqui depois de ouvi-la, tá? Continua me ouvindo bem? Sim, continuo. Olha, eu discordo do local em que a sede do CRP está hoje, e a gente precisa pensar com muita responsabilidade sobre isso. Essa localização não é interessante, a gente precisa pensar numa renovação para esse local. É sede própria, não é isso? Isso, Marcos. Pronto. No que diz respeito à compra de um outro imóvel, vocês pensam em se desfazer, em vender a antiga, não é isso? Não. A votação aqui será para ou mudança de sede com a compra de um novo imóvel ou a reforma do atual, a reforma do atual imóvel. Então, a discussão da votação será essas duas opções. Mas me diga, por favor, comprando um novo imóvel, que destino terá o antigo imóvel? O antigo imóvel, ele será feito a reforma ou demolição para a utilização. Porque, assim, eu entendo vocês, eu acho que a gente precisa discutir isso. Antes de ser psicólogo, me tornar psicólogo, eu fui corretor, entendo muito do assunto. Também poderíamos pensar na possibilidade de apoio do próprio Estado, do próprio governo, entende? Eu estou lhe falando isso porque já consegui algumas áreas e até empreendimentos do próprio Estado, que estão vazios, como prédios construídos, para outras autarquias. A gente precisa pensar nessas possibilidades. Discordo da possibilidade, qualquer possibilidade de acréscimo ou no valor pagos pelos psicólogos, né, da anuidade. A gente não pode pensar nisso, isso porque nós estamos diante de um problema muito sério com relação a psicólogos que estão se formando, entrando no mercado de trabalho. Temos um problema muito grave para discutir, que a gente não vai trazer agora, mas faz parte de todo o contexto. Estou aqui à disposição para ajudar como for possível e preciso, mas eu acho que o tema precisa ser melhor debatido. Nós somos quase 24 mil na Bahia hoje, não é isso? 25 mil. 25 mil. Nós temos aqui menos de 60 pessoas, me parece. Isso é grave. Isso é muito grave. Em 25 mil psicólogos no estado da Bahia, nós temos aqui menos de 60 pessoas.
precisamos rever o que está acontecendo com relação a essa participação. Desde que estava no meu período de graduação, eu ouvia dos professores e colegas que nós somos muito desunidos e a gente precisa discutir essa questão também para que as tomadas de decisões que são muito importantes para a classe tenham a participação da imensa maioria dos profissionais. É uma observação que eu quero fazer, mas eu vou encaminhar por e-mail. E estou à disposição para lhe ajudar como for possível, tá? Marcos, obrigado. Você pode mandar e-mail, sim, para o CRP. Todas essas questões que você sinalizou sobre busca, né, da administração pública para verificar a doação de imóvel, tudo isso já tem também informações junto ao nosso setor jurídico, né? Então, o nosso setor jurídico já nos passou as informações de que, se porventura escolher reformar ou demolir o novo imóvel, né? O novo imóvel não foi feito diante dessa gestão do 17º plenário, a possibilidade de venda deste imóvel, considerando que há um histórico, há uma história pela aquisição desse imóvel e que nós não pontuamos a consideração de que ele seja feito a venda deste imóvel. Então, diante disso, a possibilidade para a utilização do mesmo seja reforma ou demolição, que é o que a gente vai apresentar como proposta de votação aqui. Caso uma dessas duas opções, né, demolição ou reforma seja acatado pela categoria, vai ser feito aí todos os trâmites necessários para a possível mudança, e aí nós também fizemos o estudo diante desse cenário, né, considerando que precisaríamos mudar de sede, fazer a mudança de uma sede apenas alugada, a gente compreendeu esse 17º plenário que seria um impacto de perda de dinheiro mesmo, né? Porque nós pagaríamos um valor para reformar o imóvel, pagaríamos também o valor para toda a mudança necessária. Então, a gestão também trouxe essa proposta de que seja feita a votação aqui, que a mudança para essa sede seja com a compra de um novo imóvel. Isso não quer dizer que o CRP ele fique somente estagnado na estrutura física atual que tem hoje com essa reforma ou demolição, mas pensando, né, pela estimativa de crescimento exponencial que nós temos da categoria, vai haver necessidade de ampliação, e essa ampliação com a mudança de sede, tendo um novo imóvel, isso também será aí uma possibilidade. Sobre questões de valor e anuidade, essas questões, independente de não trazermos aqui a avaliação do imóvel, o valor da anuidade ele é reajustado conforme o que preconiza anualmente. Então, se a gente não colocar e não apresentar, mesmo que não apresente uma necessidade de aumento de valor de anuidade necessário em relação a essa questão de reforma, mudança ou compra de uma nova sede, né, o valor da anuidade, conforme determina a legislação, ele pode ser reajustado pelo INPC e a realidade estimativa aí para as despesas necessárias de funcionamento do Conselho. Sobre a participação da categoria, é feita a convocatória, essa convocatória ela foi feita desde o mês de maio, foi divulgado em alguns grupos de WhatsApp que os conselheiros e conselheiras da categoria participam, foi divulgado em Diário Oficial da União, foi divulgado via mala direta, foi adequado à realidade do horário, do dia da semana, né, porque na última assembleia foi apresentado uma queixa em relação ao dia da semana ter sido na semana, né, e não no final de semana, então nós fizemos a adequação para a assembleia ser no final de semana e na modalidade online para que contemplasse toda a categoria de todo o estado da Bahia, sabendo que presencial isso dificultaria muito mais. Então, são esses elementos que a gente tem, que eu tenho como trazer aqui para você nesse momento.
Eu te ouvi, você ainda me ouve? Senhora presidenta, me ouve? Oi, sim. Não, satisfeito com as suas observações, são importantes. Manifestei a minha preocupação, porque falar sobre saúde mental hoje é mais do que necessário, entende? E eu penso que precisamos nos articular melhor no que diz respeito a sentar, a conversar com os poderes públicos, etc. E a gente tem como fazer isso, tá? Eu deixo claro aqui para a senhora, para os demais membros dessa sua administração e também para os colegas que precisamos sentar para discutir isso profundamente. Eu tenho acesso ao governador do estado, eu tenho acesso ao vice-governador, eu tenho acesso a outros atores da política na Bahia, e nós precisamos sentar e discutir essa questão de maneira que a gente seja contemplado. Nós somos profissionais da psicologia, trabalhamos todos os dias, salvamos vidas de pessoas todos os dias. Então, nós seremos ouvidos. Nós seremos ouvidos. É uma coisa muito simples de resolver, tá? Eu quero participar disso contigo. Obrigada, Marcos. Né? Então, sobre o slide que você sinalizou que não conseguiu visualizar, na plataforma tem um botão chamado Arquivos, em que você pode baixar o arquivo da apresentação que eu realizei aqui, tá? Você pode Obrigado. fazer a visita na sede do CRP 03 ou mandar o e-mail e a gente agenda para que você participe aí conosco dessas divulgações, né, e continuidade desses processos. Obrigado. Próximo inscrito, Yara. Perfeito, senhora presidenta, comando enviado. Bom dia. Todos me ouvem? Sim, ouço. Pronto. Venho acompanhando, né, o Conselho de Psicologia esses últimos 13 anos, e a gente percebe, né, notoriamente, que é essencial, né, essa reestruturação da sede. Ao longo desses anos, o Conselho vem sempre fazendo pequenas reformas. Em 2022, foi feita uma reforma aí na sede. Pequenas reformas, biblioteca, algumas salas da COF, jurídico, enfim, algumas, né, pequenas reformas. E a gente vê que essas ações ela não têm adiantado, né, porque a sede é uma sede muito antiga, né, e precisa, de fato, de revitalização. Sei que o Conselho de Psicologia, o CRP 03, tem uma responsabilidade muito grande com a classe, né? Participo das ações, dos encontros formativos e venho acompanhar dessas ações. Sei que também a gente não pode onerar as anuidades, né? O Conselho ele tem essa ciência, visto que as anuidades elas são realizadas em conjunto com todos os 24 regionais em APAF. Então, tem um teto base. Então, quanto a isso, eu estou assim, tranquila, né, pela responsabilidade do Conselho quanto a isso, que não vai onerar as nossas anuidades. Mas a minha pergunta, senhora presidenta, é a seguinte, né? Me preocupou um pouco só a questão de não vender a sede e a gente, por exemplo, né, tá em outro espaço novo, ficar em Salvador, a capital, com dois espaços enormes, certo? E o interior ficar descoberto como sempre. Porque o interior a gente não tem um imóvel próprio ainda, certo? Aí eu queria saber se há algum estudo sobre, né, a compra de um imóvel, né, na região sudoeste, que é uma das maiores, na região Sertão Recôncavo, que é a maior, em outros espaços, porque a gente precisa também, visto que um dos princípios básicos e basilar dessa gestão é interiorização. Aí a minha pergunta é, será que não ficaria, né, 12 espaços ociosos? Né? A história ela pode ser contada de diversas formas, que não só um espaço físico ali obsoleto, entendeu? Então, a minha dúvida é só essa, mas compreendo, sim, a necessidade, né, da gente estar fazendo esse movimento, ou comprando ou reformando. Isso é notório. Aí só queria saber nessa questão, com relação à interiorização, que a colega já falou aí muito bem no início, né? Que o interior é grande e a gente não vê esse movimento. Né? Para a gente não ficar com 12 espaços, né, dicotômicos lá em Salvador, e as outras 7 regiões ficar, né, sem nenhum espaço próprio, a gente tendo que fazer os eventos
e pedindo às faculdades, pedindo uns espaços de terceiros. Então, essa é a minha pergunta. Muito obrigada. Obrigada, Yara. Nesse momento, né, foi feito ampliação em salas comerciais, tanto da subsede de Feira de Santana, como da subsede de Vitória da Conquista, para contemplar com a nova chegada dos profissionais concursados do CRP 03. Nós ainda não fizemos nenhum estudo sobre a compra no interior, porque a gente tem que também fazer um estudo de avaliação de crescimento exponencial da categoria. Então, comprar uma sede no interior requer também pensar sobre o concurso, né? Então, nós já estamos em andamento, nesse momento, de um segundo concurso, para contemplar demais cargos administrativos que são necessários aí para o CRP 03, então a comissão está dando continuidade a essa demanda, mas nesse momento, em caráter de urgência, foi priorizado a proposta da compra de um outro imóvel, a sugestão e avaliação, né, da gestão do 17º plenário, porque esse imóvel, ele poderia, em caso de rentabilidade financeira, né, ter a atualização de valor de mercado e, se for necessário, fazer a própria venda desse imóvel para a contemplação dessas demais localidades que necessitam ter um imóvel físico. Então, não foi feito ainda um estudo sobre a compra já dos imóveis do interior, mas foi pensado, né, em como resolver e demandas de soluções para essa necessidade que a gente entende do interior. Já estamos fazendo alguns estudos para a região de Ilhéus e Itabuna, né, que a gente, nesse momento, tem aí um escritório de apoio, mas a gente entende, né, que tem uma necessidade também de reajuste aí nessa localidade. Mas a compra ainda para o interior, ela ainda não foi vista dentro desse sentido do estudo, né, mas eu posso levar aí para o plenário essa questão, e você pode também incluir como sugestão, né, na ouvidoria, para que a gente avalie aí com o plenário atual. Agora eu vou verificar aqui as perguntas do chat, só um momento. A pergunta para que está inscrita, Rodrigo? Sim, senhora presidenta, temos algumas perguntas já por escrito, através do bate-papo. Certo, tem aqui Ana Vitória, né? Perfeito, senhora presidenta. Ana Vitória perguntou: bom dia, foi feito o cálculo do impacto financeiro de cada cenário no orçamento da autarquia e, consequentemente, na anuidade? Gostaria que fosse apresentado esse levantamento. Pessoal, eu vou trazer novamente aqui, a anuidade, ela não tem um impacto financeiro, porque nós temos um superávit, nós temos um valor de reserva que consegue atender essa demanda. Então, a anuidade, ela não teria um impacto em relação a qualquer uma dessas duas modalidades que a gente vai fazer. O que a gente tem de reajuste de anuidade, se for feito, é relacionado ao que é determinado da legislação. Agora, sobre o que foi apresentado desses estudos, né, do documento que foi apresentado aqui para vocês, dos valores estimados que tem aqui, o valor do superávit no momento, ele consegue atender essa demanda, a escolha que a gente fizer, ou de reforma, ou de demolição, né? E no caso aí é a compra de uma nova sede para contemplar a questão da mudança. Quando se fala na questão da mudança da sede, a gestão atual, ela ponderou que fazer a mudança para uma sede alugada e reformar, nós teríamos sim um impacto financeiro muito maior sem retorno. Né? Então, isso é o que foi apresentado no estudo de viabilidade, e aí, Ana Vitória, você pode também acessar o arquivo com os valores de impacto
de valores que tem no momento dentro desse arquivo da apresentação aqui. Mas em relação à anuidade, não há um impacto em relação a qualquer uma dessas opções aqui. O impacto que nós temos seria, na verdade, de fazer a utilização do recurso, que é um recurso que está disponível, e as outras estratégias que também são feitas por essa atual gestão. Então, essa atual gestão, ela tem trabalhado para conseguir fazer uma recuperação de pelo menos 25% de receita que a gente tem de inadimplência, para também fazer o aumento aí dessa rotatividade desse orçamento. Marília Martins de Araújo, dos levantamentos, qual que envolve menor custo e maior benefício? O que envolve menor custo, Marília, seria a reforma, né? É o que envolve menor custo. E o que envolve maior benefício é a demolição. A demolição, ela tem um custo maior, mas em contrapartida, ela não impactaria em necessidades recorrentes de reforma e gastos necessários, né? Porque hoje o maior problema da estruturação da sede de Salvador é que, com as pedras portuguesas que tem no espaço externo, a impermeabilização do solo, ela não está adequada. Então, qualquer reforma que a gente faz tem que ser feita, em ambas das duas situações, tem que ser feita a impermeabilização do solo. A demolição, ela traz uma positividade maior em relação a isso, porque toda estrutura que hoje está impactada, está necessariamente impactada por este aspecto do solo. Então, a demolição, ela causaria aí um melhor benefício no contexto de trazer uma estruturação que possa ser resolvida essa impermeabilização e, consequentemente, não precisar ficar fazendo a cada 2 anos, a cada 3 anos, né, ou a cada 10 anos, adequações aí na estrutura da sede. Deixa eu ver. Eu estou vendo aqui que tem bastante pessoas falando que não teve acesso às imagens que passou. Na lateral, pessoal, tem o arquivo, né? Então, vocês cliquem na seta Arquivos e lá tem a opção para vocês baixarem o slide que foi apresentado aqui. Lucas. Bom dia. Se houver mudança de sede, imagino que a atual sede seria vendida e o valor entraria no caixa do CRP 03. Há alguma estimativa de valor de mercado do local? Mas haveria a possibilidade de participação das profissionais na escolha de um local para uma nova sede, de forma a garantir um local mais acessível que o da atual sede? Lucas, na verdade, a atual gestão ela não colocou a opção de venda, porque entendeu que essa casa, ela é uma casa que contém um contexto histórico, também foi feita a escuta dos funcionários, né, que trabalham, são servidores da casa, para entender um pouco sobre isso, né, e todo mundo traz de forma muito positiva que a permanência no local da casa é muito importante, né? E sobre a possibilidade de participação da escolha de um novo local da sede, a gente teria que, na verdade, fazer a aprovação, né? Se for votado aqui a compra de uma sede para mudança, seria necessário fazer a contratação de uma corretora. Então, a contratação de uma corretora para trazer para nós todas essas necessidades aí. De todo modo, já foi feito a escolha de sugestão, feita a escolha não, foi feito, né, nesse estudo de viabilidade, estimativas de exemplos de locais que são mais adequados, né, então, estão dando mais possibilidades de indicações para que sejam feitos em condomínios comerciais, empresariais, né, de modo comercial, para que facilite aí em relação a essa questão. Sobre
A possibilidade de participação, eu sugiro que você mande através da própria ouvidoria o seu interesse, a construção aí junto, né, igual o Marcos falou, que quer construir, participar conosco em relação a essas demandas. Deixa eu ver aqui. Júnia, minha pergunta é a seguinte: foram pesquisados outros imóveis em locais mais baratos de Salvador? Júnia, os exemplos que foram apresentados sobre estudo de viabilidade, eles apresentaram valores entre baratos no sentido de diferença ali entre 200 mil, 300 mil, né? Então, o exemplo que eu coloquei aqui, tanto o exemplo 1 quanto o exemplo 2, eles possuem aí uma estimativa de valores diferentes. É pouco, mas ainda assim existe uma estimativa de diferença. O impacto que nós vamos ter, na verdade, o imóvel vai depender da pesquisa a partir da contratação de uma consultoria de corretor de imóveis, né? Para poder apresentar todas essas necessidades para nós, aí com cuidado e saber toda essa estimativa. E aí a gente precisa também saber como que está a estimativa de mercado, de valores de imóveis, precisamos saber também as informações até de acessibilidade, de estruturação e de regularidade de documentação, porque às vezes a gente pode encontrar um imóvel com um valor muito mais barato para a compra, mas no que tange a documentação está irregular e inviabilizar a aquisição do imóvel, né? Então, existe toda essa tramitação aí que tem que ser feita. Antes de qualquer procura para a compra de um novo imóvel, perante a legislação, a primeira proposta a ser feita tem que ser a de envio mesmo de contato com a administração pública, aí, né, o serviço da prefeitura, para verificar se tem algum espaço que pode ser doado e possa ser reformado e utilizado pelo próprio Conselho de Psicologia. André, acho que a sua pergunta já foi respondida, né, através da anterior que foi feita aqui, que envolve a anuidade. Ivone, a opção de menor custo com reforma resolve o problema ou gera necessidade de futura reforma novamente? Vi que foi feita a reforma anos atrás. Ivone, a opção de menor custo, ela gera, sim, a necessidade de futuras reformas, né? Então, apesar de ser um menor valor, ela vai gerar necessidade porque tem que resolver o problema da impermeabilização do solo. Então, mesmo que faça uma reforma superficial para a impermeabilização do solo, o próprio engenheiro, né, que produziu o estudo de viabilidade informa que há necessidade de reformas constantes para manutenção e não agravamento da estrutura da sede. Laiane, bom dia. O CRP enviou para a categoria os orçamentos antes da Assembleia. Eu julgaria prudente que este levantamento e estudo do impacto no orçamento da autarquia deveria ser enviado antes de reunir para aprovação. A apresentação foi ótima, presidenta, mas são muitas informações para processarmos numa apresentação. E mais, divulgação também da Assembleia com maior antecedência no e-mail. Laiane, a Assembleia foi divulgada via mala direta por e-mail, com um mês de antecedência, que é o que rege a determinação. São 30 dias com antecedência. Foi publicado também no Diário Oficial. O que foi enviado um dia antes é o pedido de cadastro na plataforma, pois nós precisamos fazer a conferência de inadimplência, questões éticas, para que a categoria possa participar. Então, por isso, né, se a pessoa está adimplente, está regular, ativa, né, no conselho, para poder fazer essa participação. Então, a gente tem que divulgar com antecedência. Caso você não esteja cadastrada nas malas diretas do CRP, né, eu indico que você entre no nosso site e faça aí
o cadastramento para que receba as nossas malas diretas no seu e-mail. Em relação aos orçamentos, os orçamentos você pode, desse estudo de viabilidade, acessar o arquivo que está aqui do lado, na lateral, onde tem as informações relacionadas a todos esses impactos que podem ter sido feitos, né, ou ser feitos com os gastos realizados em relação a essa questão. Sobre o orçamento da autarquia, não foi feito nenhum levantamento de impacto, porque não tem um impacto. Nós temos um superávit disponível que dá conta de resolver essa demanda no momento. Então, não há uma necessidade de trazer um estudo de impacto, porque não teremos impacto no momento. O valor de saldo positivo que temos na conta do Conselho hoje atende à demanda para qualquer uma dessas opções. Silvana. Qual é o valor da reserva financeira que se tem e quanto será usado de percentual para tal projeto? Por que não eram feitas as manutenções periódicas? Por que deixou chegar a esse ponto? A limpeza não era realizada? O que se faz com as taxas físicas e jurídicas arrecadadas? Discordo de aumentar a anuidade. Não estamos com um cenário favorável para qualquer aumento, porque o e-mail sobre a Assembleia só foi avisado ontem à noite. Não teve tempo hábil para disseminação e participação da categoria. Silvana, em relação ao percentual que será usado para tal projeto, a gente precisa primeiro aprovar aqui qual é a nossa decisão. Após a decisão nossa, fazemos aí um estudo da nossa reserva financeira, do que será mais adequado e qual percentual total que será utilizado, né? Então, hoje, em relação à reserva, né, que nós temos, é necessário a gente pensar que o valor que nós temos, ele vai ser obtido e tende a ser valorizado se a gente comprar uma nova sede, no caso da mudança da sede. O que se faz com como que chegou a esse ponto, por que a limpeza não era realizada, né? Então, eu não sei se a categoria tem o conhecimento, mas a cada 3 anos é feita a eleição para escolha de gestões para o Conselho de Psicologia, né? Então, nesse momento, eu estou no meu mandato, o meu mandato se comprometeu com a categoria de buscar o acesso e melhoria, né, de qualidade, tanto para os funcionários quanto para a categoria de psicólogas e psicólogos. E aí foi quando nós identificamos todas essas possíveis manutenções que deveriam ser feitas. Quando chegamos, identificamos alguns problemas, inclusive problemas de impactos de saúde a funcionários e funcionários, como, por exemplo, o mofo. Foi feito manutenções com a nossa chegada, do que nós identificamos, mas nós não temos como falar sobre questões relacionadas a outras gestões, né? As outras gestões que entraram, como é uma demanda voluntária, nós não recebemos valor, então a gestão voluntária que entra, ela se compromete para resolver os problemas a partir das demandas e orçamentos que são disponíveis. Essa gestão, ela tem se comprometido para trazer aí um cuidado e pensar na melhoria de qualidade também da própria prestação de serviço administrativo. Só que, até para a melhoria da própria demanda de serviço administrativo que nós temos hoje, impacta diretamente na estrutura que nós temos, né? A exemplo de espaço físico para contemplar a entrada de novas pessoas, servidoras concursadas, pelo espaço limitado que se tem e pelas questões de saúde, né, da faculdade, da nossa sede. E aí nós temos também, novamente, eu trago aí para que vocês possam acessar o site do CRP, consultar informações sobre a Assembleia, que nós colocamos aí com 30 dias de antecedência.
Uma das coisas, gente, que é importante trazer aqui sobre a venda do imóvel, é importante a gente falar que a gente tem um imóvel adquirido, que caso a gente faça aquisição para a mudança dessa sede, ele tende a ser valorizado. Então, enquanto o valor que viesse a ser obtido numa venda, nós teríamos o risco de correr de uma subvalorização e obtermos até aí um valor abaixo na venda, o que poderia talvez impactar. Por isso que a atual gestão optou por não fazer essa venda, né? Além disso, a aquisição ela diz respeito a uma economia, visto que os custos com a locomoção ficariam muito próximos ali da aquisição, se a gente for pensar neste âmbito, né? E sobre a questão do orçamento, esses custos eles serão apresentados na própria Assembleia Orçamentária, que é em agosto. Então, após a nossa decisão aqui, a nossa aprovação, aí nós entramos com esse estudo para apresentar de forma transparente à categoria todos os possíveis impactos que venham ser apresentados com a nossa decisão, né? E aí, após a realização desse estudo, vamos apresentar na Assembleia quanto que vai ser usado do superávit, quais as demais estratégias que nós vamos fazer para a obtenção de recursos, para se vale a pena usar o superávit completo ou não utilizar o superávit completo, se as propostas de fazer empréstimo com taxas de juros baixas vai ser rentável para nós do que usar o superávit completo, se tem programas governamentais, né, de apoio para as instituições públicas, como o nosso colega falou aí anteriormente, que possa adequar a nossa atual realidade e que garanta principalmente a acessibilidade, que é uma das demandas que nós não temos aqui no momento, né? Nesse momento já deu as inscrições, e aí eu vou passar, né, as demais pessoas que eu vi que houveram bastante manifestações também aqui no site, eu coloco disponível para que vocês possam também acessar o nosso canal de ouvidoria, colocar as informações, né, todos esses procedimentos que vocês apresentam de dúvidas também, possam acessar a nossa ouvidoria, possam trazer as demandas de vocês, elas são muito importantes para contribuir com todo esse processo que é importante aí para a categoria, principalmente com a questão do imóvel, né? Marcos, então desculpa, Rodrigo, nós já encerramos aqui as perguntas, acho que podemos prosseguir para a próxima etapa em que você auxilia, faz a primeira mostra da tentativa, né, da mostra de votação para o pessoal. Perfeito, senhora secretária. Vamos iniciar com uma votação teste, ok, senhora presidenta? Desculpa. Certo. Posso dar aqui algumas orientações antes da gente iniciar? Pode sim. Perfeito, obrigado. A votação de cada matéria será iniciada sempre após a solicitação da presidenta, e com a votação iniciada, a pauta abrirá automaticamente na tela com o fundo verde e o status em votação. Caso não abra automaticamente, clique no ícone pautas, localizado do lado direito da tela, para quem estiver acessando do computador, e no centro inferior da tela, se você estiver de um celular, ok? Selecione a sua opção de voto e clique em votar. Você receberá a mensagem voto gravado com sucesso. Após isso, aguarde o fim da votação. Enquanto a votação estiver aberta, é possível alterar o voto, clicando em alterar voto e selecionando sua nova opção, e em seguida em votar novamente. Obrigado, senhora presidenta. Nós podemos dar início à votação teste? Sim, podemos, Rodrigo. Perfeitamente, votação iniciada. Peço a todos que assinalem a opção de voto apenas por teste, por favor. Caso alguém tenha algum tipo de dúvida ou dificuldade, peço que sinalize no bate-papo, por favor.
Lembrando que, se não apareceu a tela de votação para algumas pessoas, é porque a pessoa não está habilitada para poder fazer a votação. No momento, temos 10 pessoas ainda tentando fazer a votação teste. Perfeito, senhora presidenta. 31 pessoas já conseguiram, faltando 9. Nove psicólogas no momento. Caso tenham alguma dúvida, essas pessoas, por gentileza, realizar no chat, né, a dúvida. Perfeito, senhora presidenta, obrigado. Só reforçando, senhora presidenta, para quem estiver no celular, é o segundo ícone da esquerda para a direita. Os ícones ficam abaixo no celular, ok? No computador, os ícones ficam ao lado direito. Já tem escrito o ícone pautas. Senhora presidenta, restando 6 pessoas, acredito que a maioria já conseguiu votar. Certo. Ficaram 6 pessoas ainda sem conseguir votar na proposta teste. Lembrando, quem tiver no computador, clica no ícone pauta para poder fazer a votação. Quem estiver no celular, o ícone fica logo abaixo do seu lado esquerdo. Você clica em cima do ícone para que ele possa abrir e você selecionar a opção para votar. Rodrigo também informou que, caso alguém esteja identificando que tem alguma conexão, tente sair e acessar novamente a plataforma. Obrigado, senhora presidenta. Restando apenas 4. 4 pessoas. Quem não tiver aparecendo o ícone ou não tiver conseguindo votar, aí tem as situações informadas anteriormente, né? Quem não aparecer é porque pode não estar apto para votação, e quem tentou votar e não conseguiu, sai e tenta logar novamente, que o botão ele normaliza. Quatro pessoas ainda não identificaram. Tem algumas pessoas que estão colocando que está apta a votar e não está conseguindo. Como o Rodrigo informou, saia da plataforma e tente logar novamente para poder concluir a votação.
5 pessoas, na verdade, não conseguiu ainda fazer a votação teste. Vamos aguardar mais uns 5 minutos. A votação ela é realizada hoje, Marcelo. Nós estamos fazendo já o treinamento da votação teste para votar com as pessoas que se encontram presentes no momento. Rodrigo, ainda temos 4 pessoas. Consegue identificar se tem algum problema? Consegue ver o nome das pessoas? Sim, senhora presidenta. Isabela, Letícia, Lucimeire e Poliana. Se tiverem algum tipo de dificuldade, peço que sinalizem no bate-papo, por gentileza. Vamos esperar até 10h55, aí se não tiver retorno, a gente inicia a votação. Perfeito, senhora presidenta. Duas pessoas agora. Bom, como não tivemos retorno, então ficou faltando 2 pessoas para fazer o teste, as demais já conseguiram fazer a votação teste. Podemos, então, sair dessa votação teste, Marcos, e eu vou explicar sobre a votação nossa, né? Senhora presidenta, a votação teste foi finalizada. Obrigada. Vamos, nesse momento, abrir a votação 1. Vou apresentar para vocês o que nós votaremos na opção 1, por gentileza. Marcos, abre. Rodrigo. Senhora presidenta, posso iniciar a votação 1? Ainda não. Vou só explicar para o pessoal aqui, para a gente iniciar, tá? Quem estiver acompanhando no computador, é só clicar em cima da votação 1 para poder explicar o que nós votaremos na primeira votação. E quem estiver no celular consegue ler o texto também, né, Marco? Rodrigo, desculpa. Perfeito, senhora presidenta. No celular, o segundo ícone da esquerda para a direita. No computador, ao lado direito, no ícone pauta. Se você clicar, né, na pauta, ela se expande e aí vocês conseguem visualizar as opções de voto. E a senhora presidenta explicará agora. Então, diante, né, das informações apresentadas para vocês, a partir do que o 17º plenário trouxe, a proposta da primeira votação
é deliberação a partir da avaliação do imóvel da sede para atender às necessidades do CRP 03 e demais exigências legais para funcionamento da autarquia. Então, nessa primeira opção, nós vamos fazer a votação se a escolha melhor é de demolição e reconstrução da sede do CRP 03, a atual, né? Reforma e ampliação da sede do CRP 03 ou abster-se. Então, nessa votação, nós precisamos escolher qual é o mais ideal para o imóvel atual que nós temos, aquela sede, né, localizada na Aristides Novis, e se a recomendação é demolição, reforma ou abster-se. Podemos, então, iniciar a votação. Perfeito, senhora presidenta. Votação iniciada. Lembrando que ela se encontra em um fundo verde e o status em votação. Certo, iniciamos, então, a votação. Faltando 17 pessoas para votar. Recapitulando, quem estiver no computador, clica em cima de pauta, votação 1 em votação sinalizado em verde, e quem estiver no celular, clicar no ícone abaixo do lado esquerdo em pauta para iniciar a votação. 8 psicólogas pendentes para votar. Caso alguém que esteja com dificuldade de realizar a votação, por gentileza, saia da plataforma e acesse novamente para ver se não é nenhuma questão relacionada à conectividade. 6 pessoas, ainda faltando votar. Agora 5 pessoas. Ainda temos 5 pessoas. Caso tenham, eu vou sinalizar o nome, caso tenha alguma dificuldade, peço por gentileza manifestarem no chat para que o Rodrigo possa dar o suporte. Aida dos Santos Sampaio, Jamile Santos Anunciação, Letícia Souza Oliveira Isídio, Lucimeire Santos Carvalho, Raíza Couto Leles. Caso vocês estejam com alguma dificuldade, sinalizem no chat. Senhora presidenta, restando apenas 3. 3 pessoas, né? Perfeito. Última chamada, Letícia Souza Oliveira Isídio, Lucimeire Santos de Carvalho e Raíza Couto Leles. Caso tenha alguma dificuldade na votação, sinaliza no chat para que o Rodrigo oriente. Podemos encerrar, então, sem nenhuma manifestação a mais, Rodrigo, a votação 1. Então, na votação 1... Desculpa, senhora presidenta, votação finalizada, resultado na tela. Votação 1 ficou 30 votos, demolição e reconstrução da sede do CRP 03, 10 votos, reforma e ampliação da sede do CRP 03 e 5 votos de abstenção.
e ficaram 3 pessoas sem votar. Podemos ir para a votação 2, por gentileza. A votação 2, ela vai ser sobre a deliberação sobre a sede provisória para atender às necessidades do CRP 03 e demais exigências legais para funcionamento da autarquia. Então, o 17º plenário compreende que, para ter um retorno positivo em relação a até mesmo investimento para as subsedes no interior, para não ter perda de receita do valor hoje que nós teríamos que ter de gasto para uma mudança, né, de um aluguel, de uma reforma, entende que a aquisição de um imóvel é o mais adequado. Então, nós vamos abrir a votação e aí a proposta que nós apresentamos para vocês votarem é mudança para a sede provisória por meio de aquisição de imóvel, mudança para a sede provisória por meio de locação de imóvel e C, abster-se. Lembrando, gente, que a locação do imóvel ela foi apresentada como uma estimativa para as 2 opções aí, estimativa de meses. Porém, a gente sabe que, como a questão de construção, né, pode vir a contemplar esse período, mas pode ser que contemple mais período. Então, o rapaz, né, o engenheiro que fez, ele fez uma estimativa considerando que tudo dê certo, mas a gente tem que lembrar sempre que tem as questões de temporalidade também, que envolve sobre a aquisição de documentos junto aos órgãos legais, né, perante prefeitura, perante corpo de bombeiros, todas essas documentações para garantir todas essas questões que são necessárias para o imóvel da sede. Então, nesse momento, fazemos a votação 2. Mudança para a sede provisória por meio da aquisição de imóvel ou mudança para a sede provisória por meio de locação de imóvel, ou abster-se. Por gentileza, iniciar a votação. Perfeito, senhora presidenta. Votação iniciada. A votação 2 está com o fundo verde e o status em votação. Nove pessoas ainda sem votar. Cinco pessoas. Seis pessoas. Então, eu vou fazer a última conferência. Caso tenham, esses profissionais tenham alguma dificuldade, peço por gentileza que mande mensagem no chat para que o Rodrigo apresente aí o suporte necessário. Letícia Souza Oliveira Isídio, Lucimeire Santos Carvalho e Marcelo de Souza e Souza. Ficou uma pessoa faltando votar. Como não houve nenhuma manifestação no chat da profissional, por gentileza, encerrar a votação. Perfeito, senhora presidenta. Votação finalizada, o resultado está disponível na tela.
Votação. Mudança para a sede provisória por meio da aquisição de imóvel, 23 votos. Mudança para a sede provisória por meio da locação de imóvel, 18 votos. Abster-se, 4 votos. Uma pessoa, uma psicóloga sem votar. Então, nesse momento, pessoal, nós encerramos a votação e aí a deliberação dessa Assembleia ficou a demolição e reconstrução da atual sede do CRP 03, na votação 1, e na votação 2, mudança para a sede provisória por meio da aquisição de um imóvel. Então, os próximos trâmites a ser feito para analisar para a próxima Assembleia que nós vamos apresentar para vocês seriam as estimativas relacionadas a essas demandas, né? Demolição e reconstrução e mudança para a sede provisória por meio da aquisição de imóvel. As demais pessoas, né, que estiveram conosco aqui na participação da Assembleia, agradeço desde já a participação. Lembrando que este material da Assembleia, o Rodrigo, né, colocou também aqui no chat, para que as pessoas pudessem consultar. Caso acessem esse documento e tenham alguma dúvida, né, ou queiram mais informações em relação a esse documento, pode mandar mensagem na ouvidoria do CRP 03, que nós estaremos disponíveis para responder às demandas da categoria. É importante que vocês façam essas comunicações de possíveis dúvidas diretamente no protocolo do sistema da ouvidoria, que já está vigente no site do CRP 03, para que possa ser realizado aí todas as elucidações e demandas que são importantes para a categoria, né? Então, vocês utilizarem a plataforma adequada para terem respostas imediatas de demandas que são necessárias em relação à construção conosco aí das demandas desta gestão. Muito obrigada, agradeço, tenhamos aí um bom dia. Perfeito, senhora presidenta. Assembleia finalizada. Um bom dia a todos. Bom dia. Pode encerrar a gravação também.